Pesadelos em Foco. A areia úmida grudava nos meus pés descalços. Um lembrete constante da linha tênue entre o firme e o líquido, entre a vida e o que jaz sob as ondas. Amanhã na praia do Campeche, aquele janeiro de 2003, começou como tantas outras, o sol já picava. O cheiro de maresia misturado ao protetor solar barato e a promessa de mais um dia sem grandes preocupações. Éramos uma dúzia de amigos recém-formados celebrando a liberdade em uma casa alugada que parecia grande demais até para nós. A euforia pairava no ar, temperada pelo cansaço das noites de festa e o burburinho constante de vozes jovens. Eu sempre fui a mais reservada do grupo, a que preferia a solidão da caminhada matinal à beira-mar enquanto a maioria ainda se arrastava da cama. Naquele dia, decidi ir um pouco mais longe do que o usual. O mar estava calmo, quase um espelho azul acinzentado sob o céu claro. A poucas centenas de metros vi uma pequena aglomeração. Não era incomum ver pescadores puxando redes ou algum vendedor ambulante montando sua barraca mais cedo. Mas algo na energia daquele grupo parecia diferente, mais tenso. A curiosidade, sempre minha ruína, me puxou para mais perto. À medida que me aproximava, distingui figuras se movendo com urgência. Gritos abafados alcançaram meus ouvidos. Então vi um corpo. O mar o cuspia de volta com uma violência silenciosa. 2 homens o arrastavam pela areia molhada, a água escorrendo dele em torrentes. A pele, de um tom lívido, quase cinzento, contrastava horrivelmente com o cabelo branco e encharcado que colava ao crânio. Vestia uma bermuda simples e uma camiseta desbotada. Seus olhos estavam fechados, o rosto inexpressivo, exceto pela leve coloração arroxeada nos lábios. Uma roda de curiosos se formou rapidamente. Pessoas deitavam suas toalhas e se aproximavam, celulares a postos, a morbidez pintada em seus rostos. Senti um nó apertar na garganta. Era um homem mais velho, talvez na casa dos seus 60 ou 70 anos. Os homens que o tiraram da água começaram as manobras de ressuscitação. Compressões torácicas rítmicas, respiração boca a boca. A cena era brutal em sua crueza. O som seco das costelas estalando sob a pressão, a inclinação forçada da cabeça, o silêncio expectante quebrado apenas pelos esforços ofegantes dos socorristas improvisados. Eu me detive a uma distância respeitosa, o corpo paralisado, a mente tentando processar a imagem. Outras pessoas tentavam dispersar a multidão, gritando para darem espaço, mas a curiosidade era mais forte que o bom senso. Crianças com os olhos arregalados eram seguradas pelos pais. O ar parecia rarefeito. Minutos se arrastaram como horas. Os homens se revezavam, o cansaço evidente em seus movimentos. Nenhum sinal de vida. O rosto do homem afogado permanecia, o mesmo, intocado pela agonia que momentos antes deveria ter sido a sua. Então alguém chegou com uma lona azul. Sem dizer uma palavra, a estendeu sobre o corpo inerte. O gesto, simples e definitivo, foi um golpe. Um anúncio mudo de que a luta havia acabado. Ele se fora. A lona cobrindo aquele corpo na areia sob o sol da manhã era uma imagem de uma finalidade chocante. Senti meus olhos arderem. Uma onda de náusea me atingiu. A vida, tão vibrante ao meu redor poucos minutos antes, parecia ter perdido seu brilho, reduzida a uma lona azul sobre um corpo na areia. Afastei-me lentamente, o som dos curiosos e dos esforços de ressuscitação ainda ecoando em meus ouvidos. O contraste entre a beleza serena da praia e a tragédia que se desenrolara ali era insuportável. Voltei para a casa em transe. A alegria despreocupada dos meus amigos me pareceu forçada, quase indecente, depois do que eu tinha acabado de ver. Tentei contar, mas as palavras tropeçavam na minha língua. Senti as lágrimas virem com força, uma crise de choro incontrolável. A imagem da lona azul se repetia na minha mente. Passei o resto do dia reclusa, incapaz de voltar à praia. Fiquei na varanda, olhando para o mar, sentindo uma estranha melancolia misturada ao medo. O sol se pôs, pintando o céu de laranja e roxo, mas a beleza parecia distante, filtrada pela minha experiência daquela manhã. À noite, a casa se encheu do som de risadas, música alta e o tilintar de garrafas.
Era a nossa última noite na praia, a despedida formal daquela temporada. A maioria dos meus amigos planejava voltar para casa no dia seguinte. Eu, por outro lado, tinha trocado minha passagem de ônibus para ir embora antes, tomada por uma súbita e inexplicável urgência de deixar aquele lugar. Tentei me misturar, sorrir, participar, mas a cena na praia pairava sobre mim como uma nuvem escura. Por volta das 2 da madrugada, exausta e emocionalmente esgotada, decidi ir para a cama. Dividia um quarto pequeno com 2 amigas. Uma já dormia profundamente. A outra estava no colchão no chão, também apagada. Subi para a beliche superior. O colchão macio e o travesseiro pareciam um refúgio bem-vindo. O calor da noite tropical tornava difícil dormir, mas o cansaço finalmente me venceu. Não sei quanto tempo dormi. Fui despertada por uma sensação estranha. Um toque frio e úmido no meu rosto. Abri os olhos na escuridão quase total do quarto. O ventilador de teto girava lentamente, projetando sombras dançantes nas paredes. Senti a umidade na minha bochecha e no meu cabelo. Não era suor. Tinha um cheiro salgado inconfundível. Água do mar. O pânico começou a se instalar, frio e rastejante. Quem estava no quarto? Minhas amigas estavam dormindo. Sentei-me na cama, o coração acelerado. Olhei para baixo, para a escuridão. E então eu o vi. Em pé, ao pé da minha beliche, estava o homem. O mesmo homem da praia. Sua silhueta era indistinta na penumbra, mas a forma, a estatura, o cabelo branco molhado, não havia dúvida. Ele estava ali, imóvel, olhando para mim. Não chorava como na história que contei mais tarde. Não fazia barulho de engasgo. Estava apenas ali. E dos seus lábios, abertos em um semicírculo silencioso, escorria a água. Não um fio fino, mas um fluxo constante, quase um gotejar rítmico que quebrava o silêncio do quarto. O som era baixo, perturbadoramente regular. Ploc, 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 água caindo no chão de madeira. Meus pulmões se recusaram a funcionar. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Cobri a boca com as mãos, tremendo incontrolavelmente. Meus olhos estavam fixos nele. Na escuridão era difícil distinguir seus traços, mas senti o peso do seu olhar. Então, ele levantou uma mão. Lentamente, apontou na minha direção. O dedo longo e pálido parecia me acusar. Não havia raiva no seu rosto, nem tristeza. Apenas uma vazia, desoladora quietude, e a água que continuava a escorrer. Fechei os olhos com força, apertando as pálpebras até ver cores. Rezei. Implorei para que fosse um pesadelo, uma alucinação causada pelo estresse e pela falta de sono. Contei até 10, 20, 30. Criei coragem e abri os olhos novamente. Ele ainda estava lá, mais perto. A distância entre nós havia diminuído. Agora eu podia ver mais claramente. A pele pálida, quase translúcida, os traços borrados como se vistos através de um vidro embaçado. E os olhos... Oh, Deus! Os olhos, eles estavam totalmente brancos. Não a íris, não a pupila. A esclera, a parte branca do olho, dominava tudo. Não havia cor, não havia foco. Apenas um branco opaco e assustador que parecia penetrar na minha alma. Eles não pareciam estar me vendo, mas sim me absorvendo. A água continuava a cair dos seus lábios, molhando o chão ao pé da cama. O som do gotejar parecia amplificado no silêncio aterrorizante do quarto. Ploc, ploc, ploc. Uma nova onda de pânico me dominou. Eu precisava sair dali. Desci da beliche em um movimento brusco, tropeçando no último degrau e caindo no chão. O barulho acordou uma das minhas amigas, que resmungou algo inaudível. Quando levantei o olhar, ele estava curvado sobre mim. O rosto fantasmagórico a poucos centímetros do meu. O cheiro de água salgada e algo mais, algo fétido e podre, atingiu minhas narinas. Ele não me tocou, mas senti uma pressão esmagadora no peito, como se o ar tivesse sido sugado para fora do quarto. Gritei. Um grito agudo e estrangulado que ecoou na casa. Minhas amigas acordaram sobressaltadas, ligando a luz. A luz acendeu, iluminando o quarto. Não havia ninguém ali. O chão ao pé da beliche estava seco. Não havia sinal de água, nem de pegadas molhadas.
Nada. O quarto estava vazio, exceto por nós três. Minhas amigas me olharam, confusas e preocupadas. Contei a elas entre soluços o que tinha visto. Elas tentaram me acalmar, dizendo que eu tinha sonhado, que o estresse do dia tinha me afetado. Eu quase acreditei nelas. A lógica me dizia que era impossível. Mas eu sabia o que tinha visto. Senti o toque frio, o cheiro de mar. Vi os olhos, brancos e a água escorrendo. Era real. Não consegui dormir mais naquela noite. Fiquei sentada na sala, com as luzes acesas, olhando para a janela, temendo ver aquela figura novamente. O sol nasceu, trazendo algum alívio, mas a sensação de pavor não desapareceu. Arrumamos nossas coisas em um silêncio tenso. Eu estava impaciente para ir embora. Assim que o táxi chegou para me levar à rodoviária, senti um peso sair dos meus ombros. O caminho de volta para casa foi longo e silencioso. Olhava constantemente para trás, para os lados, temendo encontrá-lo. Cheguei, em casa exausta, mas aliviada. Achei que o pesadelo tinha acabado. Me enganei. Uma semana depois, recebi uma ligação de um dos amigos que ficou mais tempo na casa. Sua voz estava tremendo. Ele contou que na manhã em que foram embora, enquanto esperava o táxi no portão, viu um homem parado ali. Era um senhor de bermuda e camiseta, cabelo branco. Ele parecia perdido. Quando meu amigo se aproximou para oferecer ajuda, viu os olhos, totalmente brancos, e a água que escorria dos lábios, sem parar. Meu amigo correu para dentro da casa aterrorizado. Não quis mais falar sobre isso, mas a descrição era a mesma. Não o vi novamente. Mas a imagem dele, a sensação da sua presença fria, os olhos brancos e a água escorrendo, nunca me abandonaram. Às vezes, em dias chuvosos, sinto o cheiro de maresia e um arrepio percorre minha espinha. Durmo com uma luz noturna acesa e evito a todo custo praias em dias de mar calmo, porque sei que em algum lugar sob as ondas há algo que o mar às vezes devolve. E eu não quero estar lá para ver.